Bom, pessoal, trazendo hoje para vocês aí mais uma receita, que é a carpa assada. A carpa não cai muito no gosto do povão, porque é um peixe que muitas pessoas dizem ter um gosto de barro. Não discordo. Realmente, em algumas situações, como carpa de pesqueiro, né, uma carpa tratada só com ração realmente vai ter gosto só de barro. E depende muito também do preparo. Então, depende de como você vai preparar e aonde você pegou o peixe, para a gente definir esse tal gosto de barro. Muito bem, essa aqui é uma receita simples. O único problema é como nós iremos cortar a carpa, né? O corte dela é um pouquinho complicado para quem nunca fez. Mas vamos lá. Então, primeiramente para a receita, nós temos uma carpa. Essa aqui é uma carpa de cerca de 4 kg, 4,5 kg. Como eu acabei de dizer, um pouco complicado vai ser o corte. Mas então eu fiz um vídeo dentro desse vídeo mostrando aqui como nós iremos aí esfaqueá-la. Muito bem. Vamos lá então, vídeo um pouquinho longo. Eu vou fazendo aqui pequenos cortes no vídeo, né, indo para as partes mais objetivas. Bom, então primeiro, tendo a carpa, nós temos que... Esse talho que eu estou fazendo aqui agora tá errado. Quando eu estava cortando a carpa, eu estava pensando longe, em outro prato, que era o filé. Mas, ainda bem que eu consegui parar na metade, né, consegui lembrar do prato que eu ia fazer. E agora começa realmente o corte certo. Nós vamos começar o corte dessa carpa por dentro, rente à espinha central. Nós temos ali o que a gente pode chamar aqui a grosso modo de costelas. Nós iremos cortar a espinha central dela bem rente ao começo dos espinhos, tá certo? Saindo lá no final, cortando bem rente mesmo, para não perder nada de carne, até aquela nadadeira pélvica ali. Cortando também, usem uma faca extremamente afiada, tá certo? Eu estou usando uma faca pequena, tá bem afiada. E quando for para tirar, ali como eu fiz no final, toda a carne, usem a ponta da faca. A ponta da faca vai facilitar bastante o trabalho. Faz a mesma coisa do outro lado. Chegamos lá na nadadeira pélvica de novo, usando a ponta da faca para tirar a carne. Isso aí nós já conseguimos, em parte, reduzir bastante trabalho. Lá perto da cabeça fica a pior parte para a gente tirar. Tem espinhos mais grossos, né? Ali, ossos mais grossos. Então, para poder fazer isso, a gente vai ter que tirar a cabeça dela com uma faca maior, claro. Nós vamos tirar a cabeça e agora a gente pode cortar ali bem rente o último espinho ali, que é o mais chato da gente fazer. Para isso, eu não consegui cortar aqui com a minha faca, eu tive que buscar um alicate de corte. Daí eu consegui. Fazendo assim, eu consegui tirar toda a espinha. Notem aí, você não precisa desperdiçar isso. Você pode usar para fazer um pirão junto com a cabeça. E o que nós iremos tirar agora também são esses espinhos maiores, espinhos mais grossos aqui, que a grosso modo estamos chamando de costelas aqui, né? Nós vamos tirar esses espinhos também. Para isso, precisamos daquela faca bem afiada, extremamente afiada. Então você vai pegar de forma por baixo dos espinhos, bem rente aos espinhos. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando, mas você vai cortar bem rente aos espinhos mesmo, para não desperdiçar nada de carne. A carne entre os espinhos é inevitável, por isso que você vai usar isso aí no teu pirão também. Mas cortando com uma faca bem afiada, indo devagar, não precisa ser rápido, você consegue tirar sem mais problemas, aí esses espinhos mais grossos. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Cuidado, tudo mais. Vai tirar. Tirou? Agora bem em cima dela, essa parte que eu estou tirando agora, é uma carne mais escura que tem na carne.
Essa carne mais escura, claro, você pode comer normalmente, só que ela tem um gosto um pouco forte, nem é aquele gosto de barro, é um gosto forte, diferente. É só experimentando mesmo pra você ver, por isso que eu tiro. É um gosto um pouquinho forte, o pessoal geralmente não gosta muito. Então tira, um de um lado, outro de outro. Né? Isso aí não é legal você colocar no pirão, porque vai passar esse gosto forte pro teu pirão. Tira ela e joga fora. E a carpa fica desse jeitão aí. Carpa bem espalmada, né? A carpa tem que ficar dessa forma pra gente poder trabalhar. Né? Essa abertura que ficou, que eu tô mostrando ali agora, não deveria ter ficado. Foi por causa daquele talho errado que eu dei no começo, que eu falei pra vocês, né, que ia fazer um filé. Tava pensando errado. Se vocês não fizerem esse talho errado como eu fiz, vai ficar inteiro, peixe realmente inteiro. Bom, então vai ficar desse jeitão aí. Vocês podem notar que eu fiz alguns cortes transversais. Isso é para penetrar tempero. Como é um peixe que não vai ficar de molho muito tempo, né, é para penetrar tempero. Do jeito que está a carpa aqui agora, deixa um pouquinho ali e vai preparar a forma. Coloque um papel alumínio na forma. Escute o que eu lhe digo. Por quê? Porque eu demorei muitos anos levando bronca da minha mãe por riscar as formas dela, por raspar couro de peixe que ficava. Porque esse peixe vai acontecer isso, né? O couro dele vai ficar na forma. Mas colocando aqui um papel alumínio, vai evitar de ficar na forma propriamente dito. Então vai ficar mais fácil para você limpar. Daí você coloca o teu peixe lá, vai colocar sal a gosto e vai dar uma regada com azeite de oliva, tá certo? O sal, pessoal, veja até o ponto que você ache necessário. Aqui o sal é a gosto. E coloque um pouquinho a mais, porque aqui no meio, talvez mais para as beiradas, a carne é fina, mas para o meio a carne é grossa. Então tem que realmente pegar sal, porque peixe sem sal não é legal. Então coloque um pouquinho a mais de sal, né? E daí o resto do sal vai dar por conta do recheio. Vamos agora para o recheio propriamente dito. Você vai precisar de 3 cebolas, 2 a 3 tomates e uma cabeça de alho. Se você é um cara conservador, pare agora. Se você é uma moça conservadora, pare agora. Falo conservadora a nível de cozinha. Muitas pessoas não gostam assim dessa carpa muito cheio de tempero, muito cheio disso, agora que eu vou começar a fazer. Então nesse ponto, se você não gosta muito disso, você pode fazer uma carpa ao alho. Como funciona? Do jeito que está a carpa ali agora, você bate no liquidificador umas 3 cabeças de alho. Puro alho, exatamente. Coloca um pouquinho de água, um pouquinho de vinagre e coloca todo aquele alho em cima da carpa, coloca para assar. Fica também muito saboroso. Mas hoje a gente vai fazer essa aqui um pouco diferente. Bom, a partir de agora, nós vamos fazer um molho. E nós vamos usar esses ingredientes. Esses ingredientes aqui eu uso para fazer um molho base para muitas coisas. Tanto para um macarrão, para um nhoque. Um molho base para tudo, pessoal. Claro, menos molho branco, porque esse não é o caso. Mas aqui, vamos refogar aqui primeiro a cebola. Eu usei aqui para refogar azeite de oliva e um pouquinho de azeite de dendê, óleo de dendê, para dar essa cor bonita e também aquele gosto característico. Depois que refogou a cebola, você vai refogar o alho juntamente com a cebola. E por fim, por último, você vai colocar o tomate. Vai deixar daquela chorada. E daí aqui nesse ponto você pode colocar um tempero a gosto, um sazon, sei lá, um caldo quinoa, você que escolhe o que você quer usar. Se vocês notarem lá no fundo, tem um sachê de molho pronto. Não é massa de tomate, é sachê de molho pronto. Então usem sempre o molho pronto do que a massa. Porque a massa de tomate tem um gosto assim um pouco forte se você usa ela demais. Então, como aqui no caso nós iremos usar bastante, iremos usar meio sachê daquele, um quase inteiro praticamente, para colocar aqui no molho. Colocou o sachê, dá uma mexida, vê se o sal também está legal, o sal também é gosto, né? Lembra que você também já colocou sal no peixe, então você tem que fazer essa relação, né? Para não ficar nada muito salgado. E completa aí com um copo de água, um copo daqueles de requeijão, de água, fechou o negócio aí, e o molho vai ficar desse jeitão. Voltando para nossa carpa, agora você vai
colocar maionese nela. Exatamente, maionese. E Hellmann's, tem que ser Hellmann's. Colocando aqui essa maionese, você vai espalhar bem a maionese por cima da carpa e vai ralar um queijo em cima. Você pode comprar um queijo ralado já no mercado pronto, que também é bem conveniente, também fica muito saboroso, né? Ou você pode ralar em casa mesmo, né? Espalhou a maionese, coloca o queijo e agora vem o molho. Você coloca o molho que você fez por cima. Parece até uma, sei lá, uma pizza, né? Sei lá, uma lasanha, sei lá o que parece isso aí, mas enfim. Daí, depois disso, você finaliza com mais um pouco de queijo ralado por cima. Tá certo? E você vai colocar no forno. Fazendo aqui um parênteses, essa carpa, o certo dela é ser feita na churrasqueira. Você embrulha também a tua grelha com o papel alumínio, tá certo? E faz na churrasqueira. Fica muito mais saboroso. Não sei explicar o porquê, mas fica. Mas eu, como sou um cavalo, não lembrei que eu tinha pouco carvão em casa. Para essa receita aqui, para fazer na churrasqueira, você tem que usar uns 2 sacos de carvão. Então, fiz no forno mesmo. Forno pré-aquecido, aí aos 280 graus. Fica cerca de 1 hora a 1h30, tá certo? Dependendo do teu fogão e tudo mais. Então, de 1 hora a 1h30, deu 1 hora, vai lá, tira um pedaço do peixe, né, para ver se não está cru. Se tiver, deixa mais um pouquinho. Aqui, no meu caso, foi 1h15. 1h15 depois, ficou desse jeitão aí. Deem uma olhada, pessoal, nas bordas da forma, que queima um pouco, né? Mais um motivo para você não esquecer de colocar o papel alumínio, né? Para não sujar tanto aí tua forma e ficar mais fácil de lavar depois. E, enquanto o peixe assou, você preparou lá aquele arroz branco para acompanhar. Tá certo, pessoal? Uma receita simples, né? Só um pouquinho ali no corte que o pessoal talvez vai se bater um pouco. Mas espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.